Os cientistas finalmente resolveram o mistério do monstro do Lago Ness. Aqui está o spoiler. Você está pronto? Não é um monstro de verdade. Provavelmente é um dinossauro que sobreviveu ao longo dos tempos, ou apenas um monte de detritos flutuando na água. Graças a muitas descobertas sobre a criatura do Lago Ness, temos provas de outra história para contar a você. Era o ano de 1933, quando um homem chamado George Spicer e sua esposa estavam dirigindo ao longo das margens do Lago Ness. Foi quando viram algo enorme com um pescoço comprido atravessando a estrada. Parecia uma criatura vinda diretamente da era pré-histórica, uma fera semelhante a um dinossauro, diferente de tudo que eles já haviam visto. Esse foi o momento em que as teorias sobre o monstro do Lago Ness começaram a se espalhar como fogo. Um dos mais famosos avistamentos do monstro do Lago Ness ocorreu apenas um ano depois, em 1934, quando um homem tirou uma fotografia que se tornou a imagem mais conhecida de Nessie. Esse é o apelido que lhe foi dado. Ela, de qualquer forma, a foto conhecida como fotografia do cirurgião mostrava uma criatura de pescoço longo saindo da água e durante anos convenceu as pessoas de que o monstro era real. Porém, anos depois, a verdade veio à tona. Um dos homens que ajudou a tirar a foto confessou que tudo não passava de uma farsa. Afinal, a foto havia sido encenada. Quando a foto foi publicada, ela havia sido significativamente cortada. Isso fez com que o animal na foto parecesse muito maior do que na vida real, alimentando as teorias de que o monstro do Lago Ness de fato existia. Na década de 1960 ocorreu uma das primeiras grandes tentativas científicas de investigar o mistério do monstro do Lago Ness. Uma equipe de pesquisa levou equipamentos de sonar para o lago e passou horas examinando as águas em busca de evidências de grandes criaturas. O que eles encontraram foi intrigante. Eles registraram vários objetos se movendo nas profundezas do loch, ou lago, sem nenhuma explicação clara sobre o que era. Embora a equipe não tenha conseguido capturar nada definitivo, esse avistamento ajudou a alimentar a crença de que havia de fato algo enorme vivendo no Loch Ness. Depois disso, as pesquisas sobre o mistério do monstro do Lago Ness continuaram surgindo. Em 1972, com a ajuda de fotografias subaquáticas, alguns pesquisadores conseguiram capturar imagens estranhas, o que deu esperanças às pessoas por um minuto. Mas a verdade é que essa pesquisa inicial sobre o monstro do Lago Ness estava longe de ser conclusiva. É claro que nem todo mundo acreditou nas teorias místico-mágicas sobre o monstro do Lago Ness. A primeira teoria, de um professor de zoologia da Universidade de Oxford, deixou claro que o monstro é uma impossibilidade biológica. Ei, meu pediatra também disse isso sobre mim. Enquanto isso, ele diz que nunca foram encontrados restos de esqueletos na região. Além disso, nenhum pescador jamais pegou algo parecido com a criatura em suas redes de pesca. Para ele, isso serve como prova de que a criatura simplesmente não pode ser real. Quando se trata das famosas fotos do monstro do Lago Ness como prova, isso é muito simples. O professor oferece uma explicação mais realista. Ele argumenta que essas imagens estão mostrando detritos flutuantes ou pássaros, como corvos marinhos, que têm pescoços longos e frequentemente parecem estar baixos na água. Quando as pessoas refutam sua sugestão, ele nos leva de volta à psicologia humana e explica que as pessoas geralmente cometem erros e julgam mal o tamanho das coisas, especialmente quando apenas têm um vislumbre do objeto, e ainda mais quando esperam ver algo específico. Agora, muitas dessas supostas fotos retratam um animal com pescoço longo e cabeça pequena, o que levou alguns a acreditar que o que estão vendo é um plesiosauro, um réptil marinho gigante que viveu há 215 milhões de anos e desapareceu com os dinossauros. A ideia de um plesiosauro ter sobrevivido todos esses anos é uma teoria que existe desde os primeiros avistamentos da criatura. Mas esse pesquisador não está acreditando nisso. Ele explica que não foram encontrados fósseis de plesiosauros na região que datem de mais de 66 milhões de anos atrás. A ideia de uma criatura pré-histórica ainda à espreita nas águas do Loch Ness simplesmente não se sustenta cientificamente. Há também a teoria número 2, de um naturalista britânico que passou mais de 50 anos investigando o fenômeno do monstro do Lago Ness. Sua conclusão é um pouco menos dramática. Ele acredita que a maioria das pessoas que relatam avistamentos de criaturas de pescoço longo está identificando erroneamente outros animais. Ele sugere que as pessoas pensam que estão vendo uma serpente marinha. Relatos de avistamentos do monstro do Lago Ness existem desde o século VI d.C., muito antes de se destilar o uísque escocês ou outras explicações. Os primeiros relatos sobre essas serpentes marinhas descrevem grandes criaturas com corpos longos semelhantes a cobras e várias corcovas. Alguns dizem que as criaturas eram tão grandes quanto barcos, e muitos juraram ter visto algo nadando nas águas.
Muitos desses primeiros avistamentos de serpentes marinhas podem ter sido mal entendidos ou exageros de animais normais no lago, como peixes grandes ou até mesmo pássaros nadando. Poderiam ser enguias grandes, conhecidas por viverem no Loch Ness. Essas enguias, especialmente quando estão em movimento, podem ter dado a impressão de uma criatura longa e ondulante na água. As pessoas que viram essas enguias à distância, especialmente em condições de pouca luz ou neblina, podem tê-las confundido com algo muito mais misterioso. A teoria número 3 diz outra coisa. Nessie é apenas uma série de ondas estacionárias. Isso acontece quando dois barcos se movem em direções opostas, criando uma grande protuberância na água, que à distância pode parecer uma criatura. Os entusiastas do Loch Ness até mostraram como isso funciona com imagens de Fort Augustus, onde um rio encontra o Loch Ness. Esses entusiastas tinham grandes planos de usar drones com câmeras infravermelhas e microfones subaquáticos especiais para pesquisar o lago. O Loch Ness é enorme, com cerca de 37 quilômetros de extensão e mais de 213 metros de profundidade. Por isso eles achavam que precisavam de drones e câmeras de infravermelho para acabar com essa discussão. Mas, apesar de tudo, eles não encontraram Nessie. Mas não é apenas o monstro do Lago Ness que carece de explicação científica. Também houve muitos avistamentos de Yetis e Sasquatches que ninguém consegue explicar. As pessoas fizeram filmes sonhando em descobrir a verdade sobre essas criaturas. Mas, de acordo com pesquisas e evidências recentes, parece improvável que algum dia encontremos provas definitivas de sua existência. A ciência diz que eles podem explicar os avistamentos de Squatch. E é assim. Os biólogos que estudam a vida selvagem usando armadilhas fotográficas, que são instaladas em áreas remotas para capturar imagens de animais que passam, há muito tempo tentam encontrar espécies esquivas. Essas câmeras detectam movimentos e tiram fotos, fornecendo dados valiosos sobre a biodiversidade de diferentes ecossistemas. À medida que as armadilhas fotográficas coletam mais fotos ao longo do tempo, o número de espécies registradas aumenta. Entretanto, depois de algum tempo, o número atinge um patamar, sugerindo que nenhuma nova espécie está sendo detectada. Embora seja impossível afirmar com 100% de certeza, os pesquisadores dizem que após uma implementação significativa de câmeras, é seguro dizer que a probabilidade de descobrir novas espécies, especialmente as grandes como o pé grande ou o Yeti, cai significativamente. Estudos com armadilhas fotográficas vêm sendo realizados há anos em regiões onde há rumores de que essas criaturas vivem, mas até agora nenhuma evidência conclusiva apareceu. Em vez disso, a suposta prova do pé grande ou do Yeti geralmente vem de fotos borradas ou vídeos trêmulos feitos por pessoas que afirmam tê-los encontrado. A compreensão científica da biologia também torna a existência do Bigfoot altamente improvável. Muitas vezes descrito como um grande macaco, o pé grande teria que ter se desenvolvido na América do Norte. Entretanto, os grandes símios evoluíram na África, e o único grande símio que chegou às Américas foi o Homo sapiens, cujos ancestrais cruzaram o Estreito de Bering há apenas 16 mil anos. Esse tempo é muito curto para que uma nova espécie como o pé grande tenha se desenvolvido. Embora possa ser decepcionante para esses entusiastas de criaturas misteriosas, as evidências científicas apontam firmemente para a conclusão de que criaturas como o pé grande e o Yeti são mais fantasia do que realidade. Após décadas de extensa pesquisa científica, é seguro dizer que sim, a ciência resolveu o mistério do monstro do Lago Ness e que ele é pura ficção. O que você acha? Um Boeing 777 carregado com destino à China desaparece no ar. Um monólito misterioso aparece de repente no meio do deserto de Utah e some de forma igualmente misteriosa. E um dos carros mais famosos de Hollywood, o icônico Aston Martin DB5 de James Bond, está desaparecido desde 1997. Mas ainda há uma pergunta que não quer calar. Como coisas tão grandes podem simplesmente sair de cena sem deixar rastros? Aperte o cinto, pois estamos prestes a mergulhar nesses mistérios selvagens e explorar o que pode estar escondido bem debaixo de nossos narizes. O busto da rainha Nefertiti, com 47 centímetros de altura, está localizado no Neues Museum, em Berlim. Aparentemente, ela era como a Beyoncé do Antigo Egito, absolutamente impecável, com maçãs altas do rosto, nariz fino e aquele sorriso misterioso, tudo esculpido em pedra calcária. Mas espere, onde está o globo ocular dela? Ou melhor, a íris? Sim, o olho esquerdo é apenas uma órbita vazia olhando para a eternidade. Mas dê uma olhada mais de perto na íris do olho direito. Isso, meu amigo, é quartzo.
No início, os arqueólogos que o encontraram presumiram que o cristal havia caído, por isso a equipe fez o melhor que pôde para recuperá-lo. Mas não conseguiu encontrá-lo em lugar algum, o que abriu espaço para outras teorias misteriosas sobre seu desaparecimento. Os especialistas pensaram que talvez na vida real Nefertiti tivesse alguma infecção ocular antiga ou uma doença rara, mas ao que parece não. Essa teoria provavelmente não está correta, porque outras estátuas dela mostram o globo ocular esquerdo. Então, talvez o artista tenha ficado preguiçoso e terminado apenas um olho, ou simplesmente abandonou o estúdio. Quero dizer, quem não sente vontade de abandonar o trabalho às vezes, dizendo eu desisto? Ou talvez esse busto tenha sido apenas um modelo de demonstração para retratos oficiais, mostrando aos futuros escultores como fazer a estrutura interna do olho. Sei que é difícil acreditar que esse belo busto era apenas um adereço para uma aula de arte. Afinal de contas, ele é classificado como uma obra-prima de artesanato. Mas essa teoria tem algum respaldo. Os lados não pintados dos ombros são listados como a segunda pista de que esse busto foi feito para ser um modelo. Mas será que foi mesmo? Bem, ninguém pode provar. Tudo o que sabemos é que quando a escultura foi encontrada, o olho já estava faltando, se é que tinha um. Portanto, o mistério ainda está muito vivo. De uma rainha antiga para outra, só que mais moderna. Sim, acho que podemos dizer isso. Estou falando da Rainha Vitória, mais precisamente sobre seu cetro parlamentar desaparecido. Um símbolo de autoridade que está perdido desde 1891. A história é a seguinte: o bastão de 1,5 metro de comprimento, feito de prata e coberto com uma fina camada de ouro, foi trancado com segurança após uma assembleia noturna. Mas na tarde seguinte havia desaparecido sem deixar rastros. O principal suspeito era Thomas Jeffrey, um engenheiro que foi visto saindo da casa do parlamento com um pacote grande e barulhento. O cara alegou que se tratava apenas de sucata para sua oficina. Há também uma teoria sobre um construtor que usou uma janela aberta para entrar sorrateiramente e abrir o local, embora as impressões digitais no parapeito dela não tenham levado a lugar algum. E não vamos nos esquecer do boato da pegadinha. Aparentemente alguém poderia ter pegado o cetro emprestado para uma brincadeira e esquecido onde o havia deixado. Por fim, há uma história maluca de um grupo de mulheres de Melbourne que supostamente pegou o objeto e o jogou no rio Maribyrnong. Apesar de todas as teorias malucas, o bastão ainda está desaparecido. Ainda não sabemos quem o pegou, ou se algum dos suspeitos estava realmente envolvido. Mas quem fez isso provavelmente pensou que se tratava de algum tipo de tesouro valioso. Na realidade, quase não tinha valor, custando ao parlamento menos de 300 libras. Claro, isso equivale a cerca de 50 mil dólares hoje, o que não é nada ruim. Mas o que estou dizendo é que se o suspeito estivesse tentando ficar rico, teria sido muito mais fácil e lucrativo simplesmente pegar qualquer talher ou prato da sala dos palestrantes. Em 2020, um monólito de metal brilhante apareceu de repente no deserto de Utah, como um adereço de ficção científica que se perdeu. Com cerca de 3 metros de altura, parecia estar esperando que entidades cósmicas ou uma equipe de filmagem aparecessem. Mas em vez disso, o monólito ocupou o lugar central em um mistério da vida real. O monólito foi encontrado por um piloto de helicóptero que fazia uma contagem anual de ovelhas selvagens em uma área acidentada do deserto. Logo depois, a aparência sinistra do objeto chamou a atenção da mídia, gerando todos os tipos de teorias malucas. A maioria delas, é claro, envolvia extraterrestres, mas a minha favorita é a de que a peça foi criada por um artista de vanguarda que gosta muito de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Enquanto todos se perguntavam, um fotógrafo relatou ter visto 4 homens entrarem, quebrarem o monólito e fugirem com os pedaços em um carrinho de mão. Sim, eles literalmente saíram rolando com a obra. Um deles até disse, "Não deixe rastros", como se estivesse fazendo um teste para um papel de agente secreto. Isso significa que, embora alguns estivessem sonhando com visitas interestelares, a ação real provavelmente foi muito mais realista. Ainda assim, o mistério do monólito de Utah continua sem solução. Ninguém sabe exatamente quem o pegou e ninguém o viu desde então. Sim, é isso mesmo. Embora as pessoas afirmem tê-lo visto sendo destruído, uma teoria sugere que essa estranha peça ainda pode estar intacta no quintal de um dos suspeitos. O diamante florentino é uma gema amarela clara, pesando impressionantes 137 quilates. Isso equivale ao tamanho de uma pequena noz, o que o torna enorme em comparação com os diamantes típicos encontrados em joalherias. Infelizmente, essa joia histórica está desaparecida, e sua história parece ter sido tirada diretamente de um romance de aventura. Tudo começou no século XV com Carlos, o Audaz, Duque de Borgonha. Quer dizer, nós achamos que sim, pois suas origens ainda são contestadas. A teoria número 1 diz que, quando ele teve seu infeliz fim, estava usando diamante.
Então, um camponês ou um soldado supostamente viu a pedra amarela e achou que era apenas vidro, vendendo-a por um preço muito baixo. Não foi um grande negócio, especialmente porque se esse diamante fosse leiloado hoje, poderia valer mais de 20 milhões de dólares. Algumas pessoas acham que essa história não passa de um conto, pois a primeira referência ao diamante vem muito mais tarde, em 1657, quando o viajante francês Jean-Baptiste Tavernier descreveu uma grande gema de propriedade de Fernando II de Médici, o grão-duque da Toscana. Então isso nos leva à teoria número 2. Quando o último Médici faleceu, a família Habsburgo colocou as mãos na gema, tornando-a parte das joias da coroa austríaca. Quando o Império entrou em colapso, o imperador Carlos I da Áustria supostamente levou o diamante com ele para o exílio. Em 1818, alguém próximo à família imperial decidiu pegar emprestado o diamante, se é que você me entende, e o levou para a América do Sul junto com outras joias da coroa. Portanto, o diamante florentino poderia ter feito parte de um roubo de joias reais, mas como vítima, eu acho. Há rumores de que na década de 1920, o diamante chegou de alguma forma aos Estados Unidos, passou por uma pequena reforma ao ser lapidado e foi vendido. Mas será que foi mesmo? Bem, ninguém sabe. De diamantes de valor inestimável à Coca-Cola gelada. Honestamente, em um dia escaldante de verão, uma bebida refrescante parece tão valiosa quanto. A próxima da nossa lista é uma máquina de refrigerante misteriosa. Essa joia vintage apareceu em Capitol Hill, Seattle, em algum momento no final dos anos 90. E vou te dizer, não era igual a nenhuma outra. As pessoas costumavam falar que tinha um monte de botões misteriosos que, em vez de Coca-Cola ou Sprite de sempre, distribuíam alguns sabores bem estranhos e diferentes. Imagine a diversão de apertar um botão e se perguntar se você receberia ginger ale, refrigerante de uva ou algo bizarramente novo. Ninguém sabia exatamente quem abastecia a máquina. Com o tempo, os moradores locais criaram lendas de que ela era assombrada ou tinha vontade própria. Esse equipamento misterioso de Coca-Cola ficou tão famoso em Seattle que tinha sua própria página no Facebook, com mais de 24 mil seguidores. Então, em junho de 2018, desapareceu, deixando um bilhete dizendo: "Fui dar uma volta". Surgiram teorias sobre o destino da máquina de refrigerante, desde o observatório Space Needle até uma vida secreta em outro lugar. Infelizmente, apesar de alguns avistamentos falsos, o equipamento continua perdido. Se essa não é a máquina de vendas mais legal e enigmática de todos os tempos, eu não sei o que é. Vamos supor que você esteja passeando pela praia da cidade de Yamamatsu, no Japão, tomando sol e ouvindo as ondas, quando do nada avista uma esfera metálica de 1,5 metro de largura. A maioria das pessoas provavelmente se assustaria, pensando que se trata de um balão espião, uma aeronave misteriosa ou, não sei, uma Dragon Ball. Essa situação exata aconteceu com um rapaz no ano passado. Ele provavelmente pensou que era apenas uma bola de praia esquisita, então tentou empurrá-la. Naturalmente, ela não se moveu nem um pouco. Um mês depois, essa esfera de metal gigante estava sendo manchete em todo o mundo, porque ninguém tinha ideia de onde tinha vindo. A polícia local, suspeitando que a bola pudesse ser perigosa, fechou a praia e se ocupou com raios-x. Por fim, quando perceberam que não era perigosa, as autoridades decidiram simplesmente retirar o objeto misterioso de lá. Disseram que ela seria armazenada por um determinado período de tempo e depois descartada. Mas as pessoas ainda estão se perguntando onde foi parar. Quero dizer, essas palavras foram muito vagas e as autoridades nunca disseram exatamente o que fizeram com ela. Sei que até o momento estamos conversando sobre itens isolados, mas as coisas estão prestes a piorar. Mais de uma dúzia de esculturas, murais e instalações desapareceram em Baltimore, e ninguém parece ter ideia do motivo. Veja a The Guide, por exemplo, uma escultura de 4,5 metros de altura que ficou orgulhosamente do lado de fora do Baltimore City College por mais de 30 anos. Um dia, em 24 de abril, o Conservatório de Arte da cidade apareceu e, surpresa, surpresa, a escultura desapareceu. Mas espere, como uma enorme escultura de aço pode simplesmente sumir assim? Será que ninguém viu isso acontecer? Bem, aparentemente não, e esse não foi um caso isolado. Desde 1992, 14 obras de arte evaporaram ou foram encontradas em um estado triste. Embora algumas pessoas estejam investigando o caso, até agora ninguém tem ideia do que aconteceu ou onde estão as obras. Talvez tenham sido levadas por alguns colecionadores de arte de alto risco, ou alguém tenha pensado que poderia usá-las como gnomos de jardim sofisticados. É difícil pensar em algo mais misterioso do que um avião que desaparecesse sem deixar rastros.
Você provavelmente já ouviu falar de Amelia Earhart, a inovadora aviadora americana que virou uma verdadeira lenda. Em 1932, ela se tornou a primeira mulher a voar sozinha sem escalas pelo Oceano Atlântico, fazendo uma viagem ousada do Canadá à Irlanda do Norte. Depois, em 1935, foi a primeira pessoa a voar sozinha do Havaí para o continente americano, completando um perigoso voo de 3.875 quilômetros que já havia ceifado várias vidas. E também se tornou a primeira mulher vice-presidente da Associação Nacional de Aeronáutica. Sua lista de recordes continua, então vamos apenas dizer que Amelia ficou um pouco obcecada em ultrapassar limites. Mas seu objetivo final era ser a primeira mulher a voar ao redor do mundo. Assim, em 1937, ela decolou para essa jornada épica em um Lockheed Electra 10E, mas as coisas deram terrivelmente errado. Durante um voo de Lae para Honolulu, problemas de comunicação e falhas no rastreamento fizeram com que ela desaparecesse no Oceano Pacífico. Apesar de inúmeras buscas no mar e no ar, nem Amelia nem o avião foram encontrados, tornando-se um dos maiores mistérios da aviação. O voo 370 da Malaysia Airlines é uma espécie de versão atual do avião desaparecido de Amelia Earhart. Em março de 2014, um Boeing 777 decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim, mas nunca chegou ao destino. Ele sumiu das telas de controle de tráfego aéreo, mas o radar militar o detectou brevemente quando ele se desviou da rota, antes de desaparecer completamente. Imagine uma operação de busca maciça e de alta tecnologia que se estende do Mar do Sul da China até o Oceano Índico. O que é realmente estranho nessa história toda é que, mesmo com um enorme esforço de busca, tanto no ar quanto no mar, ainda não sabemos exatamente o que aconteceu. As teorias variam desde o piloto ter derrubado o avião intencionalmente e uma falha mecânica, até um elaborado sequestro. Mas nada de concreto foi revelado. A única coisa que sabemos é que os últimos sinais confirmados da aeronave apontavam para uma parte remota do Oceano Índico, e isso é tudo. O próximo meio de transporte de nossa lista tornou-se lendário graças aos filmes. Aqui está ele, é o icônico Aston Martin DB5 de James Bond em Goldfinger. E não era um carro qualquer, e sim um superstar, completo com um telefone oculto, um assento ejetor, trituradores de pneus. Ele tinha mais truques na manga do que o próprio Bond. Porém, em 18 de junho de 1947, esse famoso DB5 desapareceu de um hangar na Flórida. É isso mesmo, simplesmente sumiu como em um truque de mágica que deu errado. Naquela época, pertencia ao empresário e colecionador de carros Anthony Pugliese, o terceiro, e valia de 7 a 10 milhões de dólares. No entanto, não foi o melhor ato de desaparecimento. As marcas de arrasto de pneus no chão que ficavam para fora do hangar fizeram com que os investigadores pensassem que o veículo provavelmente foi puxado pelos eixos e carregado em um caminhão de plataforma. Se esse foi o caso, os ladrões provavelmente esperaram até o anoitecer para agir. Agora vamos às teorias. Algumas pessoas acham que ele foi enviado para um esconderijo secreto, talvez um palácio chique no Oriente Médio. Outras acreditam que pode ter sido afundado no oceano, no estilo de Bond. Há até um boato de que o próprio Pugliese escondeu o DB5 em um depósito em Nova Jersey. Apesar de uma recompensa de 6 dígitos e de um detetive atento ao caso, o paradeiro do lendário carro ainda é um mistério. A lista de objetos de Hollywood desaparecidos não para por aí, e Tony Stark talvez precise registrar um boletim de ocorrência na polícia. Em 2018, o traje original do Homem de Ferro usado por Robert Downey Jr. simplesmente sumiu de um depósito em Los Angeles. Aquele icônico traje vermelho e dourado do filme Homem de Ferro de 2008, avaliado em $325 mil, simplesmente, virou pó. Você acha que se alguém o levasse pelo dinheiro, pegaria mais coisas do depósito de objetos, certo? Ora, aquele lugar estava cheio de objetos de Hollywood. Mas não, a roupa foi a única coisa que se foi. Sem suspeitos à vista e sem outros itens desaparecidos, esse possível roubo parece que poderia ter sido realizado pelo próprio Thanos. Sabe, se ele não fosse, bem, fictício. O último item de nossa lista é de outro mundo, e quero dizer isso literalmente. Na década de 1970, após o Apollo 17, os astronautas Eugene Cernan e Harrison Schmitt pegaram uma rocha lunar e decidiram compartilhar um pedaço com o mundo. Quero dizer, por que não, certo? Assim, as autoridades cortaram a pedra. Na verdade, havia 3 fontes diferentes e enviaram 270 pedaços como presentes para diferentes nações ao redor do mundo. Hoje, mais da metade dessas pedras lunares de boa vontade desapareceram.
Algumas simplesmente sumiram, enquanto outras foram jogadas no lixo. Por mais estranho que possa parecer, a pedra lunar da Irlanda acabou em um depósito de lixo em Dublin após um incêndio em um observatório. Joseph Guthrieß, um ex-agente da NASA, que se tornou um detetive de rochas lunares, está em uma missão para recuperar esses presentes cósmicos. Ele chegou a oferecer $10 mil pela pedra lunar desaparecida de Malta, mas ela ainda não foi encontrada. Aparentemente, essas rochas são como tesouros celestiais. Portanto, se você tiver uma perdida por aí, talvez queira verificar se ela está no radar de Guthrieß. Era o início do século XX e dois rivais, Robert Scott e Roald Amundsen, iniciaram suas expedições para se tornarem as primeiras pessoas na história a chegar ao Polo Sul. A corrida não foi fácil e terminou de forma trágica para Scott. Amundsen venceu e montou sua barraca no polo antes de seus rivais. Um membro da expedição de Scott, conhecida como Terra Nova, o geólogo britânico Thomas Griffith Taylor, não apenas sobreviveu às condições adversas, mas também fez uma descoberta inesperada. Em 1911, ele encontrou uma cachoeira do que parecia ser sangue na base rochosa da geleira, que agora leva seu nome. Os cientistas precisaram de mais de um século para descobrir o que está por trás dessa coloração sinistra. Uma equipe de cientistas americanos viajou para a geleira Taylor com poderosos microscópios eletrônicos para analisar seu conteúdo. Estudos anteriores haviam arranhado a superfície do enigma carmesim, mas ninguém havia feito uma análise em grande escala de sua composição mineralógica. Esses pesquisadores lançaram mão de todo um arsenal de equipamentos analíticos e detectaram pequenas nanoesferas ricas em ferro. Essas partículas minúsculas, com 1/100º do tamanho das células vermelhas do sangue humano, são originárias de micróbios antigos. Elas florescem abundantemente nas águas de derretimento da geleira Taylor. Essas nanoesferas estão repletas de ferro, silício, cálcio, alumínio e sódio, formando uma composição única que pinta a água subglacial com um tom vívido de vermelho. Essas nanoesferas não têm a estrutura cristalina usual encontrada nos minerais, razão pela qual os métodos de detecção anteriores não conseguiram detectá-las. As profundezas geladas da geleira Taylor abrigam uma antiga comunidade microbiana que prosperou em isolamento por milhares ou possivelmente até milhões de anos. Essa descoberta pode nos ajudar na busca por vida fora da Terra. O Dr. Ken Levy, cientista pesquisador da Universidade Johns Hopkins, tem uma experiência impressionante em materiais planetários e na análise de amostras marcianas. Ele decidiu descobrir o que aconteceria se um Mars Rover aterrissasse na Antártica. Será que ele conseguiria descobrir o que torna as cataratas de sangue tão fascinantemente vermelhas? Assim, os pesquisadores trataram as Blood Falls como um local de pouso marciano simulado. Eles usaram técnicas inspiradas nos rovers que exploram o planeta vermelho. As amostras coletadas foram enviadas para as instalações de processamento da Johns Hopkins. Lá, Levy liberou o poder da microscopia eletrônica de transmissão e revelou as enigmáticas nanoesferas. Ele chegou à conclusão de que nossos métodos atuais de análise das superfícies de outros planetas com rovers são insuficientes. Eles não conseguem desvendar a verdadeira natureza dos materiais ambientais, especialmente em planetas frios como Marte. Esses materiais podem ser muito pequenos e não cristalinos, o que atrapalha nossos métodos de detecção. Para realmente compreender a essência dos planetas rochosos, precisaremos de microscópios eletrônicos de transmissão. Colocar um deles em um Mars Rover ainda não é viável, mas pode significar o início de uma nova era na exploração espacial. Você já viu uma cachoeira em chamas? Todo mês de fevereiro, quando as estrelas se alinham da maneira certa, a cachoeira Horsetail, no Parque Nacional de Yosemite, recebe uma transformação sensacional. Quando o sol se põe, seus raios atingem a cachoeira no ângulo perfeito, transformando-a em uma exibição de tons vibrantes de laranja e vermelho. Não sabemos exatamente quem e quando se descobriu esse milagre natural. É possível que os habitantes originais do vale soubessem de sua existência, mas não divulgaram. Foi somente em 1973 que o fotógrafo Galen Rowell tirou a primeira foto conhecida da cachoeira, trazendo-a para o centro das atenções. Desde então, a Firefall se tornou uma sensação global, espalhando-se como um incêndio nas mídias sociais e atraindo multidões de todos os lugares. Essa magnífica cascata atrai centenas de espectadores todos os anos, mas eles só podem ver o espetáculo sob certas condições. Em primeiro lugar, a Horsetail Fall precisa de um riacho caudaloso. Se não houver neve suficiente em fevereiro, a cachoeira não terá água para criar a mágica.
As temperaturas devem ser quentes para derreter a camada de neve durante o dia. Se estiver muito frio, a neve permanecerá congelada e o espetáculo de fogo não se acenderá. Em segundo lugar, precisamos de um céu limpo no oeste ao pôr do sol. Os raios de sol precisam de um caminho reto para atingir o Horsetail Fall e fazer com que ele ganhe vida. E como o clima em Yosemite está sempre mudando, as nuvens podem se dissipar magicamente bem na hora do show. Se todas as condições estiverem corretas, você testemunhará a Yosemite Firefall em toda a sua glória por cerca de 10 minutos. O mistério das pedras de vela no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, tem intrigado os cientistas há anos. As pesadas pedras parecem ter vontade própria e se movem pela Racetrack Playa, um leito de lago seco. Elas deixam um rastro na lama rachada. Havia todos os tipos de teorias para explicar esse fenômeno, desde campos magnéticos ou dust devils, que são fortes redemoinhos, até brincadeiras maliciosas. Ninguém realmente testemunhou essas rochas em ação, o que só aumentou o mistério. Em 2006, um cientista da NASA chamado Ralph Lawrence entrou em cena. Ele estava estudando as condições climáticas em outros planetas, mas não conseguiu resistir ao fascínio do Vale da Morte e daquelas pedras de vela esquivas. Ele teve um momento de eureka enquanto mexia na mesa da cozinha com um recipiente Tupperware. Lawrence encheu o recipiente com água, deixando uma pequena pedra para fora e o colocou no freezer. Em seguida, ele colocou essa construção gelada em uma grande bandeja de água com areia no fundo e soprou suavemente sobre ela. A pedra começou a deslizar pela água, deixando um rastro na areia. Lawrence estava estudando como o gelo pode fazer com que grandes rochas flutuem e se movam ao longo das praias de maré no Mar Ártico. Aplicando esse conhecimento, ele e sua equipe de pesquisa descobriram que, sob certas condições de inverno no Vale da Morte, água e gelo suficientes poderiam se formar para fazer as rochas flutuarem pela Racetrack Playa como uma brisa leve, e ao deslizarem, elas deixavam sua marca no terreno lamacento. O Rio de 5 Cores Caño Cristales, na Colômbia, tem o título não oficial de rio mais bonito do mundo. Na maior parte do ano, ele se parece com qualquer outro rio comum. A verdadeira mágica acontece entre as estações úmida e seca, quando o nível da água está perfeito. O fundo desse rio único é revestido por uma planta especial, e quando as condições são adequadas, ele se transforma em uma deslumbrante exibição de cores. Pense em vermelhos vibrantes, amarelos deslumbrantes e verdes exuberantes, todos se misturando com a água azul. É como entrar em um arco-íris vivo com milhares de tons entre eles. Essa exibição fenomenal dura apenas algumas semanas, de setembro a novembro. Durante a estação úmida da Colômbia, o rio flui muito rápido e profundamente, cobrindo o fundo do rio e negando às plantas a luz solar necessária para ficarem vermelhas. E na estação seca, simplesmente não há água suficiente para sustentar a vida vibrante do rio. Portanto, você precisa pegá-lo no momento certo. A razão por trás das praias das Maldivas brilharem no escuro à noite não é um mistério, mas isso não as torna menos impressionantes. Isso acontece graças ao plâncton bioluminescente. Essas criaturas minúsculas são como pequenas bolas de discoteca subaquáticas, emitindo um brilho azul frio quando estão agitadas ou em movimento. Imagine caminhar ao longo da costa e deixar para trás pegadas brilhantes. Você pode até nadar à noite entre esses plânctons mágicos. Os pesquisadores descobriram que sua bioluminescência é, na verdade, um mecanismo de defesa inteligente contra predadores. Quando esses micro-organismos piscam suas pequenas luzes azuis, eles desorientam e surpreendem seus agressores. O plâncton produz essa luz usando uma substância química chamada luciferina. Esses plânctons encantadores podem aparecer em qualquer época do ano, mas as melhores chances de vê-los em toda a sua glória brilhante são de junho a dezembro. Durante esse período, há um volume maior de plâncton nos mares das Maldivas, criando as condições perfeitas para um espetáculo luminoso depois que o sol se põe e o céu noturno toma conta. Você só testemunhará a magia do plâncton bioluminescente quando as correntes das marés os trouxerem em grande número para perto da costa. É difícil prever exatamente quando esse show espetacular acontecerá. Portanto, certifique-se de fazer sua pesquisa e prepare-se para tirar fotos com um ISO alto para capturá-lo exatamente como aparece nos catálogos de viagem. Se você já sobrevoou os desertos do sul do Peru, notará linhas brancas distintas contra o fundo vermelho enferrujado. Olhe mais de perto e repare que há algumas formas claras, traços retos, retângulos, triângulos, redemoinhos. Parece que são partes de desenhos enormes.
um macaco, uma baleia, um condor, um beija-flor e outros. As linhas foram criadas há mais de 2.000 anos pelo povo da cultura Nazca. Graças ao clima seco e aos fortes ventos do deserto, a maioria delas é visível até hoje. Para produzi-las, a população local removeu a camada superior de seixos e revelou o solo abaixo da superfície. A cor muda de marrom avermelhado para cinza amarelado, de modo que as linhas sempre parecem diferentes. Parece que os autores delas começaram com modelos em pequena escala e aumentaram as proporções para fazer desenhos em escala real. Os cientistas têm tentado decifrar o significado das linhas de Nazca desde que foram descobertas pela primeira vez na década de 1920, mas a primeira menção a elas foi, na verdade, muito anterior, na Crônica do Peru do século XVI, nas quais foram descritas como marcadores de trilhas no deserto. Como não é possível estudá-las e seu simbolismo a partir do solo, elas se tornaram mundialmente famosas somente na década de 1930, com o advento dos aviões comerciais. Uma década depois, o professor americano Paul Kosok estava fazendo sua pesquisa e notou algo interessante. Quando olhou por cima de uma delas, ela estava apontando diretamente para o sol poente. Isso aconteceu um dia após o solstício de inverno, e o cientista concluiu que as linhas devem ser o maior livro de astronomia do mundo. A cientista alemã Maria Reiche, que recebeu o apelido de A Senhora das Linhas, apoiou a teoria de que os geoglifos serviam como um calendário e tinham algum tipo de finalidade astronômica. Ela dedicou 40 anos de sua vida ao estudo do tema e varreu centímetro por centímetro deles, e também se mudou para uma pequena casa próxima às linhas para protegê-las de visitantes indesejados. Então, na década de 1970, pesquisadores americanos questionaram a teoria relacionada à astronomia. Eles observaram que, em uma região como Nazca, um dos lugares mais secos da Terra, com apenas cerca de 20 minutos de chuva por ano, a água é um verdadeiro tesouro, e as linhas retas e trapezoidais devem ter tido alguma relação com isso. Elas poderiam estar apontando para locais de rituais que a população local organizava para obter água e tornar as plantações mais férteis. As imagens de animais na região dos Andes também estão relacionadas à água. Acredita-se que as aranhas sejam um sinal de chuva, os beija-flores representam a fertilidade, e os macacos da Amazônia simbolizam a abundância de água. Nos últimos anos, as linhas de Nazca se tornaram um campo de pesquisa dos arqueólogos da Universidade de Yamagata. Eles estão usando fotografias aéreas de alta resolução e drones para descobrir e catalogar geoglifos. A equipe identificou um total de 358 até o momento, sendo 168 deles somente em 2022. São imagens de humanos, camelídeos, pássaros, orcas, gatos e cobras, provavelmente criadas entre 100 a.C. e 300 d.C. Algumas têm cerca de 3 a 4 metros de comprimento, portanto não é surpresa que ninguém tenha sido capaz de detectá-las antes. Os maiores geoglifos, em comparação, têm cerca de 360 metros, o que equivale à altura do Empire State Building. Os pesquisadores acreditam que as linhas de Nazca eram usadas como uma forma de comunicação no deserto. As lineares indicavam a direção de vale a vale. As desenhadas em encostas parecem ter sido traçadas ao longo de caminhos antigos entre assentamentos. Os cientistas agora planejam encontrar padrões nos geoglifos, dependendo de sua distribuição. Para isso, usam inteligência artificial para analisar as imagens. A tecnologia gera desenhos que provavelmente foram pintados no deserto e a equipe então verifica se eles estão realmente entre os das linhas de Nazca. Outro geoglifo peruano famoso é um candelabro um pouco mais alto que o monumento a Washington. Ele pode ser encontrado em uma colina à beira-mar na península de Paracas. Os pesquisadores conseguiram estabelecer a idade aproximada dele analisando os artefatos próximos. Parece que ele data de cerca de 200 a.C. O desenho está gravado profundamente na areia e nunca foi feito para se parecer com um candelabro. Uma teoria diz que deveria se assemelhar ao tridente de uma divindade inca para agradá-la. Outra teoria popular é que os marinheiros o usavam como um farol para a navegação.
O Monumento Nacional F.D. Mounds, no rio Mississippi, tem 195 montes nativos americanos conhecidos. A maioria tem formato cônico e há também vários que se parecem com pássaros, veados, tartarugas, ursos e panteras. Os cientistas estabeleceram que datam de cerca de 450 a.C. e as imagens são um pouco mais novas. Um estudo da área encontrou algumas ferramentas de cobre, osso e pedra. Os descendentes dos construtores dizem que os montes serviam como locais cerimoniais. Essa história é passada de geração em geração. Alguns historiadores acreditam que também poderiam ter sido usados para marcar eventos celestiais ou territórios. O sudoeste americano e as regiões vizinhas do México têm mais de 300 intáglios, que são imagens gigantes gravadas no solo. O mais famoso deles é o de Blythe, na Califórnia, a oeste do Rio Colorado. Os gigantes de Blythe são um grupo de 6 figuras, incluindo a de um ser humano e a de um animal. Os cientistas acreditam que tem entre 450 e 2.000 anos. De acordo com a tribo Mojave local, há uma imagem de Mustamhu, o criador da vida. A figura animal mostra um leão da montanha que serviu como seu ajudante. A maior figura é quase tão alta quanto a Torre de Pisa. Os criadores dos entalhes tiveram de raspar a rocha escura do deserto até que o solo mais claro aparecesse. É quase impossível notá-los do nível da superfície, por isso, só foram descobertos na década de 1930, quando um piloto que sobrevoava o local acidentalmente olhou para baixo. A melhor maneira de ver os gigantes ainda é de um helicóptero. O Cazaquistão pode se orgulhar de ter suas próprias linhas de Nazca, um conjunto de cerca de 260 obras de terra no norte do país. Os geoglifos da estepe são uma variedade de formas geométricas, incluindo quadrados, cruzes, círculos e um desenho de 3 pontas. Os criadores das imagens usaram materiais como barro, pedras e madeira para construí-las a partir do solo. Um economista local avistou os geoglifos pela primeira vez enquanto navegava pelo Google Earth em 2007. Os arqueólogos supõem que as estruturas datam de 8.000 anos atrás, mas ainda não sabem quem as fez ou por quê. Uma teoria diz que as linhas ajudaram a rastrear o movimento do Sol. A NASA se interessou pela descoberta porque elas são muito mais antigas do que as do Peru. Para isso, tirou fotos dos geoglifos da estepe a partir do espaço, tentando desvendar seu mistério. Outro fato que torna as linhas tão especiais é o seu tamanho. Uma das maiores tem lados tão longos quanto um porta-aviões. Os únicos humanos que poderiam tê-las construído devem ter sido as tribos nômades da Idade da Pedra, mas é improvável que eles contassem com ferramentas tão avançadas. Se tivessem, isso significaria que os arqueólogos precisariam repensar as habilidades de nossos ancestrais de longa data. Organizar uma quantidade tão grande de pessoas para trabalhar juntas em um projeto complicado é uma façanha incrível. Embora o cavalo branco em uma colina verdejante em Oxfordshire, Inglaterra, pudesse facilmente passar por arte moderna, ele é, na verdade, um dos geoglifos mais antigos. Foi criado entre as idades do bronze e do ferro, e se trata da figura de colina cortada em giz mais antiga da Grã-Bretanha. Quem o fez teve de remover a grama para revelar a parte branca e calcária do solo. Os cientistas só podem imaginar por que essa obra de arte foi feita. Pode ter sido um símbolo de fertilidade ou uma forma de marcar território. Imagens aéreas comprovam que o cavalo mudou ao longo do tempo devido ao solo. Foram necessários vários séculos para revelar uma forma maior, semelhante a um cavalo, que se encontra sob a que vemos agora. Você já ouviu falar do estranho pé grande do monstro do Lago Ness, né? Mas espere! Existe um novo mistério a ser resolvido. No coração do bairro de Capitol Hill, em Seattle, fica a máquina de venda automática mais misteriosa do mundo. Parece que ela veio direto dos anos 80. E a parte mais estranha? Ninguém sabe como foi parar lá. Apesar de não ter um dono claro, a máquina sobrenatural funciona perfeitamente e libera um refrigerante geladinho por apenas 75 centavos de dólar. Mas você não receberá a sua latinha escolhida como de costume. As que saem dela são todas bebidas que não são vistas nos Estados Unidos desde os anos 80. Se você for mais corajoso, há um botão marcado como mistério que irá liberar uma lata de refrigerante completamente aleatória.
Um cara gastou $5 no botão misterioso e a máquina assustadora liberou 6 marcas de refrigerante totalmente diferentes e nenhuma delas tinha um botão próprio. Dizem que já saíram dali o refri Uba Buba e até mesmo um outro com sabor de bacon. Ainda mais estranho, um dia os botões normais desapareceram e foram substituídos por botões uniformes misteriosos. Sempre que a máquina estraga, ela é consertada quase que imediatamente, mas ninguém nunca vê isso acontecendo. Então, de onde vêm os refrigerantes, quem os armazena e, o mais importante, quem está recebendo todo o dinheiro? Parece que nunca vamos descobrir, já que em junho de 2018, o equipamento de venda automática simplesmente desapareceu. Tudo que restou no lugar foi um cartaz dizendo: "Fui dar um passeio". Ninguém o viu desde o dia em que desapareceu. Algumas pessoas acreditam que a máquina era dos proprietários da Broadway Locksmith, a loja atrás de onde o equipamento estava. Isso faria sentido. Ele estava ligado na fonte de energia da loja e ficava trancado com uma fechadura que era vendida nela. Mas os Locksmith sempre negaram isso e diziam que, como todo mundo, nunca viram ninguém abrir a máquina. Eles podem estar falando a verdade, já que os funcionários autorizados das máquinas de venda automática de Seattle revelaram que não há registros oficiais de nenhuma unidade existente ou ligada à loja. Bem, é difícil manter refrigerantes dos anos 80 em um equipamento desaparecido. A lenda do navio fantasma do Estreito de Northumberland intrigou os especialistas por mais de 200 anos. Houve inúmeros avistamentos de uma embarcação misteriosa com 3 ou 4 mastros e velas totalmente brancas. Ela apareceu na costa do Canadá e, de acordo com o folclore local, emerge pouco antes de uma tempestade. A parte mais estranha, dizem que o navio está completamente tomado por chamas. Diz a lenda que, em 1900, um grupo de marinheiros correu em direção ao navio fantasma em um pequeno barco a remo. Eles tinham como objetivo resgatar a tripulação, mas apenas acabaram vendo a embarcação desaparecer de repente diante dos olhos. Em 2008, um menino relatou ter visto um inexplicável navio branco e dourado brilhante que desapareceu no ar. Tem havido muitos relatos de testemunhas oculares nos últimos 200 anos, e todos dão exatamente a mesma descrição da embarcação fantasma. Uma explicação é que a lenda surgiu devido a fenômenos elétricos naturais. Isso é coisa demais para você e para mim. Alguns dizem que esses clarões de luz brilhante levavam as pessoas a ver a ilusão de um navio. Outros acreditam que o luar, refletindo na névoa espessa, faz com que se vejam coisas que não existem. Você já dançou a noite toda? Bem, no século XVI, Estrasburgo, na França, dançou durante todo o verão. Os habitantes da cidade foram aparentemente atingidos por uma necessidade repentina e incontrolável de dançar, que durou 3 meses. Tudo começou quando uma mulher saiu para a rua e inexplicavelmente começou com os movimentos. Ela continuou dançando por uma semana inteira e, em pouco tempo, dezenas de pessoas se juntaram ao evento. O bizarro episódio começou em julho e não parou até setembro. Existem histórias de manias semelhantes na Alemanha, Holanda e Suíça. Uma teoria é que uma histeria induzida pelo estresse tomou conta da cidade. Outra sugere que os dançarinos faziam parte de um movimento super estranho. A teoria número 3 indica que os habitantes da cidade comeram acidentalmente algum fungo tóxico que produziu alucinações selvagens. Seria a febre da dança? Em 2020, uma estrela desapareceu completamente do céu noturno sem nenhuma explicação. Os astrônomos a mantiveram no radar por cerca de 20 anos, pois ela tinha um brilho azul assustador e brilhava até mais forte que o Sol. Alguns dizem que desapareceu em um buraco negro, mas isso resultaria em uma enorme explosão chamada supernova, que definitivamente teríamos avistado. Outros dizem que a estrela perdeu parte da massa dela ou que enormes quantidades de poeira espacial estão bloqueando a visão. Ei, você aí na frente, estou tentando ver uma estrela aqui. Durante anos, os residentes da pequena cidade de Taos, no Novo México, foram assombrados por um ruído de baixa frequência vindo com o ar do deserto. Mas nem todos os moradores, apenas 2%, relatam ter ouvido o barulho estranho. E mesmo essas pessoas o descrevem de maneira muito diferente. Algumas acreditam que os sons são causados por uma acústica estranha na área. Outras pensam que é histeria em massa, enquanto há aquelas que acham que existe um motivo mais assustador. Até hoje, ninguém jamais encontrou a origem do zumbido misterioso.
Você está caminhando sozinho na floresta e de repente tropeça em uma escada aleatória que surge do nada e também não leva a lugar nenhum. Existem centenas de relatos dessas escadarias aleatórias em florestas em todo o mundo, como nos Estados Unidos, Itália, Camboja e Filipinas. As escadas não parecem abandonadas. Elas geralmente são bem limpas e sem vegetação. E também nunca aparecem nos limites das florestas. Ficam sempre bem no meio delas, geralmente a vários quilômetros de qualquer cidade. A lenda das escadas dá uma guinada assustadora, pois quase sempre aparece em áreas onde alguém havia desaparecido. Pessoas afirmam ter visto as escadas se movendo. Um homem subiu alguns degraus escondidos nas profundezas da floresta para escapar de um cachorro perdido. Embora ele afirme que só subiu por 5 minutos, diz a lenda que esteve fora por 5 anos. Mais e mais aparecimentos dessas escadas misteriosas estão surgindo, mas apesar das novas evidências, parece que não estamos mais perto de descobrir de onde elas vêm ou por quê. Em Seattle, em 1954, houve uma bizarra abundância de buracos nos para-brisas. Os moradores começaram a ver furos e amassados nos para-brisas dos carros. A polícia inicialmente acreditava que fosse uma criança causando problemas com uma arminha infantil ou algo assim. Mas a mesma coisa começou a acontecer em outras cidades próximas. Em abril, mais de 3.000 casos de para-brisas rachados foram relatados antes que o evento inexplicável parasse do nada. Algumas pessoas acreditam que o dano inexplicável veio de um novo transmissor em uma estação de rádio local. Elas estavam convencidas de que as ondas de rádio estavam danificando os vidros. Outras acreditavam que era obra do crustáceo eremita, que se enterrava nos para-brisas. Os raios cósmicos são outra teoria popular. Mas nunca foi realmente confirmado se os para-brisas estavam rachados em primeiro lugar. A maioria dos relatos sugere que os residentes imaginaram todo o incidente, mas ninguém sabe o motivo. Em novembro de 2020, um inexplicável monólito de metal foi descoberto em uma área remota do Parque Estadual Red Rock Canyon, em Utah, nos Estados Unidos. A polícia ficou perplexa com o objeto estranho, mas poucos dias depois, ele desapareceu. Algumas pessoas dizem que foi removido, pois sua aparência aleatória gerou muita cobertura da mídia, fazendo ligações com alienígenas e outras teorias sobrenaturais. Mas as autoridades negaram ter removido a estrutura. Mais estranho ainda, menos de 2 semanas depois que as pessoas encontraram a primeira peça bizarra, um segundo monólito foi descoberto quase na metade do caminho para o outro lado do planeta. Um terceiro logo apareceu na Califórnia e um quarto no Novo México, mas sumiu no mesmo dia. Ninguém sabe de onde os monólitos vieram ou por quê, ou se mais deles aparecerão algum dia. Uma equipe de mergulho sueca de renome mundial estava em busca de um tesouro afundado no Golfo de Botnia, quando se deparou com um objeto de 60 metros que estava coberto por símbolos não naturais ou de aparência alienígena. Havia tanta energia elétrica na área, na época, que os mergulhadores não conseguiram tirar uma foto clara do objeto misterioso. O disco, perfeitamente redondo no fundo do oceano, parecia assustadoramente com um OVNI. Os mergulhadores, alguns com 20 anos de experiência, relataram nunca ter visto nada parecido antes. As origens desse objeto, conhecido como Anomalia do Mar Báltico, e o que ele realmente é, ainda precisam ser descobertos. Há muito tempo, um enorme meteorito se chocou contra a Terra com um terrível poder destrutivo. Ele era várias vezes maior do que aquele que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Felizmente, não havia vidas que pudessem ter sido ceifadas, caso contrário, teria sido uma verdadeira catástrofe. Agora, os cientistas acreditam que ele deixou uma enorme pegada. A enorme cratera de impacto na Antártica, que é maior do que todo o estado de Nova York. O local também apresenta uma anomalia gravitacional em Wilkes Land. No início, os especialistas notaram algo estranho ali quando mediram a gravidade da Terra nessa região. Um estranho buraco gravitacional ou uma anomalia gravitacional negativa. Mais tarde, com uma tecnologia melhor, descobriram algo ainda mais estranho. Havia uma anomalia de gravidade positiva dentro do buraco, um ponto onde ela é mais forte. Esse tipo de estrutura, chamada de MASCON, abreviação de concentração de massa, geralmente aparece em locais onde rochas espaciais gigantes ou meteoritos colidiram com o planeta. Quando isso acontece com força suficiente, perfura a crosta terrestre e sacode o manto abaixo,
que pode se erguer e deixar para trás um tampão superdenso de material, o que causa uma gravidade mais forte bem no centro da cratera. É algo parecido com um donut gelado, com gelo preenchendo a lacuna e um centro denso surgindo por baixo. Em 2018, os cientistas usaram técnicas avançadas de escaneamento para estudar e mapear o impacto do meteorito Wickes-Land com mais detalhes do que nunca. Eles viram que não se tratava de um círculo perfeito, mas sim de um formato de U, e a parte norte parecia ter sido quebrada por algo. Isso possivelmente aconteceu quando a Austrália se separou da Antártica há cerca de 35 milhões de anos. Alguns cientistas acham que ainda hoje é possível ver partes da cratera no sul da Austrália. Essa pista também corrobora a ideia de que o buraco gigante sob a Antártica se formou antes de os continentes se separarem. Existem diferentes ideias sobre o que criou essa estranha formação. Alguns dizem que poderia ser um vulcão, um vale erodido ou até mesmo uma bacia sedimentar, que é um local onde os sedimentos se acumulam ao longo de milhões de anos. Mas muitos cientistas agora acreditam que a explicação mais provável é o impacto maciço de um meteoro. Foi possivelmente um dos maiores que já atingiram a Terra. Um estudo de 2015 chegou a estimar a idade da cratera, pois seu tamanho corresponde ao do tipo de rochas espaciais que se chocaram com a Terra entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. O impacto do meteorito Wickes-Land foi tão poderoso porque o meteoro que o causou poderia ter até 48 quilômetros de largura. E isso é 4 a 5 vezes mais largo do que o meteoro Chicxulub, que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Mesmo esse foi suficiente para causar destruição maciça com incêndios florestais, chuva ácida, tsunamis e um colapso climático que eliminou cerca de 75% de toda a vida existente. Portanto, de certa forma, foi uma sorte que o meteorito que nos deu a cratera gigante sob a Antártica tenha chegado em uma época em que havia apenas micróbios e nenhuma planta ou animal. Ele não causou extinção em massa nem deixou para trás carvão de incêndios antigos, mas pode ter mudado o planeta inteiro. Ainda assim, os cientistas não colocaram o mistério da anomalia de Wickes-Land nos arquivos resolvidos. Como a cratera está enterrada profundamente sob a espessa camada de gelo da Antártica, é difícil estudá-la de perto. Os especialistas dizem que ainda não podemos descartar as outras ideias, mas se a teoria do meteoro estiver correta, a cratera Wickes-Land poderá ser a maior de impacto conhecida no planeta. Até o momento, esse título pertence a outra concorrente, a cratera de Vredefort, na África do Sul. No momento, ela tem cerca de 159 quilômetros de largura, o que é enorme, mas não tão larga quanto a de Chicxulub, no México, com cerca de 180 quilômetros de largura. Mas a de Vredefort costumava ser muito maior, com cerca de 249 a 280 quilômetros de largura, antes que o tempo e a erosão a desgastassem. Isso significa que, embora o impacto de Chicxulub tenha sido impressionante, o de Vredefort foi provavelmente ainda mais poderoso, o maior que conhecemos que atingiu a Terra. De acordo com o estudo mais recente, esse asteroide tinha de 20 a 25 quilômetros de largura e pode ter atingido a Terra a uma velocidade de 72.420 a 90.120 km por hora. Isso é importante para a ciência, porque conhecer o tamanho real desse impacto nos ajuda a construir modelos melhores para entender a geologia daqui e como os impactos gigantes moldam os planetas, mesmo além do nosso. A medição de crateras antigas é realmente complicada. Ao longo de 2 bilhões de anos, a erosão desgasta as bordas e novas rochas se formam sobre elas. Foi isso que aconteceu com Vredefort. Agora, apenas pequenos pedaços da borda original da cratera são visíveis e o restante está escondido sob rochas mais novas. Para descobrir seu tamanho real, os cientistas estudaram minerais como quartzo e zircão encontrados ao redor de cada uma. Esses minerais ainda apresentam fraturas e padrões de choque que nos mostram a força da explosão. A anomalia de Wickes-Land não é o único caso em nosso planeta em que a gravidade está agindo de forma estranha. Por mais de 40 anos, os cientistas estavam tentando resolver um estranho mistério no Canadá. Partes do país, especialmente ao redor da Baía de Hudson, parecem ter menos gravidade do que o resto do mundo. Isso significa que se você subisse em uma balança lá, pesaria um pouquinho menos do que o normal. Os pesquisadores descobriram essa estranha diferença pela primeira vez na década de 1960, quando estavam mapeando a gravidade aqui da Terra. A gravidade está ligada à massa. Quanto mais massa houver, mais forte será a gravidade.
E como a Terra não tem o formato perfeito de uma bola, mas é ligeiramente esmagada nos polos e protuberante no equador, faz sentido que sua massa não esteja distribuída uniformemente. Portanto, a primeira das duas principais teorias para explicar o mistério da Baía de Hudson tem a ver com o magma. Sim, aquela rocha superquente e viscosa que fica bem embaixo da superfície do nosso planeta. O magma se agita constantemente, como uma sopa fervente, em um processo chamado convecção. Conforme ele se move, pode arrastar partes da crosta terrestre junto. E isso torna a área mais leve, o que diminui a gravidade. A segunda ideia tem a ver com o manto de gelo Laurentide, uma enorme geleira que cobriu grande parte do Canadá durante a última era glacial. Esse gelo tinha até 3,7 km de espessura em algumas partes da Baía de Hudson. E isso é como empilhar 10 Empire State Buildings um em cima do outro. Por ser tão pesado, o gelo pressionava a Terra como um polegar em uma esponja. Embora a camada dele tenha derretido há cerca de 10 mil anos, a Terra sob ela ainda está se recuperando lentamente, como um colchão de espuma com memória depois que você se levanta. Esse aumento lento é chamado de recuperação glacial e está ocorrendo a menos de 1,3 centímetro por ano. Até que o solo se recupere totalmente, o que pode levar mais de 5 mil anos, ele continuará a ter menos massa, o que significa menos gravidade. Ambas as teorias estão corretas. Para descobrir isso, os cientistas usaram satélites super avançados que flutuaram cerca de 480 quilômetros acima da Terra por vários anos. Esses equipamentos voaram em pares e detectaram a distância que os separava quando passavam por áreas como a Baía de Hudson para medir pequenas mudanças na gravidade. Quando o da frente passava por uma área de baixa gravidade, ele se desviava ligeiramente e essa mudança era registrada. Graças a essa pesquisa, os cientistas criaram mapas detalhados mostrando como era a Baía de Hudson durante a era glacial. E descobriram duas enormes protuberâncias nos lados oeste e leste, onde o gelo era mais espesso. E esses pontos exatos têm a gravidade mais fraca atualmente. Os efeitos desse fenômeno ainda são visíveis. E embora o nível do mar esteja subindo na maior parte do mundo, a terra ao redor da Baía de Hudson está subindo tão rapidamente que o nível do mar está, na verdade, caindo. A solução de mistérios como esse ou a anomalia da cratera de impacto da Antártica oferece aos cientistas percepções surpreendentes sobre o passado do nosso planeta. E, ao compreender como as mudanças passadas na temperatura e na geologia afetaram a Terra, eles podem prever como a atividade humana atual pode afetar nosso futuro. No dia 16 de setembro de 2023, do nada, a Terra começou a zumbir. Uma vibração baixa e estranha reverberou pela crosta, o que fez disparar alarmes sísmicos em todo o mundo. Durante 9 dias seguidos, o planeta esteve pulsando com esse ritmo horrível, e os cientistas não tinham ideia do que estava acontecendo. Enquanto isso, o desastre total acontecia na Groenlândia. Não era um terremoto, isso eles sabiam. Eles podiam perceber isso pelo ritmo. Como vivemos sobre placas tectônicas gigantescas, elas se movem constantemente e deslizam sobre o magma como icebergs sobre a água. Às vezes, ao se moverem, podem se esfregar umas nas outras, colidir ou quebrar. De qualquer forma, tudo isso causa uma incrível liberação de energia que envia ondas de choque pelo solo. É quando sentimos o chão literalmente tremer, e é isso que chamamos de terremoto. Essas vibrações que sentimos são chamadas de ondas sísmicas. Os sismômetros as captam como pings ou rumbles. Em um terremoto típico, elas criam uma série de frequências diferentes. É uma mistura louca e caótica de frequências baixas e altas, como se estivéssemos batendo todas as teclas de um piano. O que foi estranho no evento da Groenlândia é que os sinais não eram nada disso. Era uma vibração constante de frequência única, como se alguma máquina antiga estivesse se mexendo sob a terra. É como se uma tecla de piano estivesse sendo tocado repetidamente, criando um som repetitivo e semelhante ao da desgraça. Na verdade, o que eles estavam ouvindo não era o barulho de placas tectônicas em movimento. Era um fenômeno que os sismólogos nunca tinham visto antes. Os dias se passaram e o ruído misterioso continuou. As vibrações se repetiam a cada 90 segundos, ecoando em todo o mundo. A busca por respostas estava cada vez mais desesperada. Os sismólogos não faziam ideia do que estavam enfrentando. Eles tiveram que reunir uma enorme equipe internacional de 68 pessoas, oriundas de 15 países diferentes.
Todos esses cientistas ficaram coletando dados sísmicos, imagens de satélite e fazendo alguns cálculos avançados durante vários dias, até que finalmente perceberam quem era o culpado: a água. Tudo isso aconteceu em uma região remota e desolada do leste da Groenlândia. Esse lugar é repleto de fiordes, estreitas enseadas do mar entre altos penhascos, como se fossem vales profundos e cheios de água, cercados por imponentes lados rochosos. Nessa área, cercada por picos irregulares e águas geladas, o ar estava parado. A paisagem parecia congelada no tempo. Nada aqui mudou muito durante anos, até que um dia um colossal deslizamento de terra ocorreu no Fiord Dixon, um lado íngreme da montanha que se eleva sobre o fiord a quase 1.300 metros de altura. Desmoronou em um enorme deslizamento de terra. Imagine um pedaço enorme dessa montanha desmoronando e caindo o fiord abaixo. Isso fez com que um dilúvio de rochas e gelo caísse na água. O impacto foi simplesmente apocalíptico. 25 milhões de metros cúbicos de detritos. Isso é gelo e rocha suficientes para encher 10 mil piscinas olímpicas ou 10 grandes pirâmides de Gizé. E todo esse pesadelo foi lançado na água com tanta força que deu início a um tsunami de 110 metros de altura, mais alto do que a Estátua da Liberdade no ar. O mais incrível é que essa onda incrivelmente poderosa ficou presa no fiord pelos penhascos estreitos, incapaz de escapar. É como se a água estivesse se movendo em uma banheira fechada. Durante 9 dias, o mega tsunami continuou a se agitar por lá. É por isso que ouvimos esse zumbido interminável. Era um vai e vem rítmico da água batendo contra as paredes. As ondas de choque estavam se propagando profundamente na crosta terrestre, causando vibrações tão fortes que foram captadas por sismômetros em todo o mundo. Esse foi um fenômeno tão raro, tão sem precedentes, que deixou os cientistas atônitos. Acabou sendo uma tempestade perfeita de elementos. Uma geleira, enfraquecida por anos de aquecimento, não conseguiu mais suportar o peso da montanha acima. Esse colapso era inevitável e o caos literalmente abalou a Terra até seu núcleo. E as pessoas costumam passar por essa área com navios de cruzeiro. Tivemos sorte de não ter perdido nenhuma vida no desastre. Mas foi por pouco. Um navio de cruzeiro turístico encalhado na área apenas 2 dias antes escapou por pouco do alcance do tsunami por pura sorte. Mas isso não significa que não houve perdas. As ondas destruíram um sítio inuit próximo, que estava lá intocado há mais de 200 anos. Elas também varreram as cabanas de uma estação de pesquisa, que estava a cerca de 70 quilômetros de distância. As vibrações viajaram da Groenlândia até o Polo Sul em menos de 1 hora. Isso só mostra como eventos como esse podem ser perigosos. E esse não é o único lugar onde catástrofes do gênero estão acontecendo. Na bela comunidade californiana de Rancho Palos Verdes, o solo está se deslocando tão rapidamente que está destruindo casas. A terra lá sempre foi um pouco instável. Ela tem uma geologia única. Foi construída sobre um solo macio e rico em argila e está localizada em uma falha geológica, o que a torna propensa a deslizamentos de terra. Isso significa que essa terra é propensa a deslocamentos lentos e naturais ao longo de muitos anos, mas quando não há nenhum clima maluco acontecendo. Tem sido assim há décadas, mas geralmente é lento e bastante controlável. Cerca de 30 centímetros por ano. Imagine uma árvore com a qual você brincava quando criança, se movendo 6 metros para a esquerda à medida que você cresce. Durante décadas, os moradores se adaptaram. Eles construíram suas casas em vigas ajustáveis. Isso ajudou as casas a se moverem com o terreno. E essa estratégia funcionou bem até agora. Recentemente, as coisas estão piorando muito na comunidade. Agora a terra está se movendo 30 centímetros em uma única semana. Isso seria como se a mesma árvore tivesse se movido quase 290 metros desde que você era criança. Os últimos 2 anos também causaram algumas chuvas fortes. E o clima está piorando. Isso aumentou o conteúdo de água no solo. A terra ficou mais pesada e mais propensa a movimentos rápidos. Agora, esse refúgio idílico à beira-mar se transformou em uma zona de desastre. Rachaduras apareceram em armários, jardins e estradas, aumentando a cada dia que passa. As ruas, que antes eram lisas, agora estão empenadas e retorcidas, com as estradas se transformando em um parque temático maluco. As casas que antes eram firmes estão sendo arrancadas de suas fundações, algumas delas divididas ao meio. Uma das casas tinha a porta da frente a 2,4 metros do chão.
Bairros inteiros foram mergulhados no caos. As empresas de serviços públicos tiveram que desligar o gás e a eletricidade por tempo indeterminado para evitar possíveis desastres. O mais atingido é o bairro costeiro de Portuguese Bend, onde os moradores estão vivendo no limite, literalmente. O bairro sempre teve vistas incríveis do oceano e a brisa fresca do mar, com cavalos e pavões ainda perambulando pelas ruas arborizadas. Mas agora é como se tivesse ocorrido um terremoto, só que desta vez a terra não está parando de se mexer. Para muitos, esse lugar parece um paraíso, se ao menos a terra parasse de se mover sob seus pés. Então, os habitantes locais não desistem. Alguns deles tiveram que sair, mas muitos estão determinados a ficar e lutar, apesar da destruição. No entanto, eles ainda precisam desembolsar centenas de milhares de dólares para salvar suas propriedades. As pessoas instalaram geradores para manter as luzes acesas e montaram sistemas de esgoto e bombas para drenar as águas subterrâneas que causam os deslizamentos de terra. Alguns dizem que a única maneira de esses bairros sobreviverem pode ser ficar completamente fora da rede, instalando paredes de energia para armazenar energia e coisas do gênero. As pessoas estão se esforçando ao máximo para operar o sistema de esgoto com geradores. Elas esperam poder se livrar dessa água no solo que está causando esses deslizamentos de terra infernais em primeiro lugar. Elas estão determinadas a lutar, mas precisarão de ajuda e apoio do governo para combater esse desastre. Os deslizamentos de terra são, na verdade, mais comuns nos Estados Unidos do que muitos imaginam. E novos mapas e dados mostram que muitas pessoas no país podem estar em perigo. Os cientistas conseguiram criar o primeiro mapa bastante detalhado que mostra onde esses deslizamentos de terra podem ocorrer, condado por condado. Eles se baseiam em uma grande quantidade de dados e no histórico de 1 milhão de deslizamentos de terra anteriores. Dizem que quase 44% dos Estados Unidos correm o risco de sofrer deslizamentos de terra, o que pode levar a catástrofes insanas em determinadas áreas. Felizmente, agora, tanto os residentes quanto os engenheiros podem ter isso em mente. Mas tudo isso mostra como somos vulneráveis a desastres naturais e como devemos estar sempre alertas. Não há nada ao redor, apenas a brancura eterna e interminável da neve da Groenlândia e os ventos frios que sopram em seu rosto. Nada indica a catástrofe iminente. Você dá mais um passo e congela de horror. Um abismo está se espalhando a seus pés, sem fundo e escuro. Se você tivesse dado um passo maior, ele o teria engolido. Esse infame buraco da Groenlândia. Isso aconteceu em meados da década de 1920. Um grupo de geólogos estava examinando a superfície da geleira Hiawatha, na Groenlândia, usando um radar, quando avistaram algo muito estranho. Era um poço gigante, com mais de 300 metros de profundidade e quase 31 quilômetros de largura. Isso é grande o suficiente para caber dentro de Washington ou Paris. Depois de olharem para seus radares por um bom tempo e coçarem a cabeça, os pesquisadores decidiram descobrir o que poderia ter feito um buraco tão grande. Teria sido a boa e velha erosão? Um vulcão furioso? Um impacto de asteroide? Um verme gigante de areia? Talvez eu tenha exagerado um pouco com essa ideia de verme, mas nunca se sabe com essas geleiras antigas. De qualquer forma, no nosso caso, um mistério parecia levar a outro, que vinha intrigando os cientistas havia décadas. E para resolver os dois, os cientistas precisavam de algo muito comum, mas ao mesmo tempo muito importante: o quartzo, um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre. Mas antes de nos aprofundarmos nesse tópico, vamos fazer um pequeno desvio e falar sobre um fenômeno bastante bizarro chamado evento Younger Dryas. Para ver como era, precisamos nos aprofundar no passado, entre 12.900 e 11.600 anos atrás. Durante esse período, o planeta ficou muito mais frio, especialmente na Europa e na América do Norte. Agora, vamos falar um pouco mais sobre essa estranha mudança climática no hemisfério norte. Existem algumas teorias. Uma envolve uma alteração nas correntes do Oceano Atlântico. Outra fala sobre algo grande que lança toneladas de poeira no ar e bloqueia efetivamente a luz solar. As duas hipóteses mais populares e prováveis mencionam uma erupção vulcânica e um impacto de asteroide. De fato, houve uma erupção vulcânica no território da atual Alemanha na época certa, mas também existe a probabilidade de que o objeto espacial tenha atingido o planeta durante esse período. E agora vamos voltar ao buraco que os cientistas encontraram na Groenlândia. Quando o programa IceBridge da NASA e o Instituto Alfred Wegener da Alemanha o descobriram, parecia que finalmente haviam encontrado o motivo do evento Younger Dryas. Mas será que foi realmente um asteroide que criou esse impressionante buraco e fez com que as temperaturas caíssem em todo o hemisfério norte?
Para testar essa teoria, os pesquisadores precisavam de quartzo. O fato é que, em sua forma pura, esse mineral tem uma estrutura muito simples. É feito de tetraedros de silício e oxigênio entrelaçados. Eficiente e muito bonito. Basta olhar para esses cristais prismáticos de 6 lados. Como sua estrutura é muito simples e os componentes são tão comuns, é possível encontrar quartzo em quase todas as rochas do planeta. Em um determinado momento, a mágica acontece. Rochas maiores sofrem erosão, empurrando para fora pequenos pedaços de areia de quartzo. Os cientistas que exploravam o misterioso poço coletaram essa areia que havia sido arrastada por debaixo da geleira. Era como olhar para as rochas no fundo do buraco sem ter que descer até lá. Muito prático. Então, ao examinar o material, eles descobriram grãos de quartzo com os sinais reveladores de uma terrível catástrofe. PDFs por toda parte. Não estou falando do formato do documento. PDFs significam características de deformação planar na tradução e se parecem com linhas gravadas na superfície do cristal, um sinal de que você está segurando um quartzo de choque. Elas se formam sob imensa pressão, quando os cristais internos são empurrados para fora do alinhamento. Mas o mais interessante aqui é que o quartzo de choque só aparece sob a influência de forças poderosas, como impactos maciços ou explosões terríveis. Em outras palavras, encontrar esse carinha sobre a geleira Hiawatha pode ser a prova necessária de que o buraco era uma enorme cratera de impacto que se formou quando algo igualmente enorme aterrissou ali. Com base no tamanho da cratera, esse objeto espacial provavelmente tinha um pouco mais de 1,5 km de diâmetro, o que equivale a 2 vezes a altura da Torre Burj Khalifa em Dubai. Um meteorito tão grande teria parecido 3 vezes mais brilhante do que o Sol ao atravessar o céu, e teria atingido a Terra com uma força imensa. O impacto seria tão grande que teria vaporizado rochas e lançado detritos a centenas de quilômetros de distância. O céu teria se enchido de poeira, ofuscando o Sol e provocando uma queda de temperatura em todo o planeta. E adivinhe só, essa última parte sobre a diminuição da temperatura deixou os pesquisadores super animados, porque ela abriu a possibilidade de que o impacto seria relacionado ao evento Younger Dryas. Para provar essa ideia, os cientistas decidiram usar o quartzo novamente. Eles o examinaram mais de perto, tentando datar o impacto, e tiveram um choque ainda maior. A cratera Hiawatha não tinha 12 mil, mas 58 milhões de anos. Por outro lado, os especialistas ficaram desapontados por não terem conseguido confirmar sua teoria. A cratera não poderia explicar a onda de frio do Younger Dryas, mas por outro lado ainda era uma descoberta incrível. Agora prepare-se para uma última reviravolta nessa história, e ela gira em torno do quartzo novamente. Outros cientistas descobriram recentemente mais depósitos do mineral de choque em toda a área que hoje é o leste dos Estados Unidos. Ele estava escondido em camadas de sedimentos que datam de pouco antes do período Younger Dryas. É interessante notar que não há nenhuma cratera ao redor desses locais, mas o quartzo não pode mentir, ele fornece evidências de uma poderosa explosão. Isso faz com que os cientistas pensem que sua hipótese de impacto ainda pode ser verdadeira, mas, em vez de uma colisão, poderia ser uma explosão de ar. Um cometa enorme talvez tenha se fragmentado ao entrar na atmosfera da Terra há cerca de 12 mil anos, e os fragmentos teriam explodido antes de atingir o solo, causando uma queimada em massa catastrófica em todo o continente norte-americano e bagunçando tanto o clima que teria desencadeado o período do Younger Dryas. Bem, acho que precisamos esperar um pouco mais para que os cientistas encontrem mais provas dessa hipótese, mas isso não significa que não tenhamos mais fenômenos curiosos para explorar na Groenlândia. Veja esses buracos fascinantes. Certamente são um pouco menores do que o monstro de que estávamos falando. Eles são chamados de moulins e transportam a água de derretimento da superfície até a base da camada de gelo da Groenlândia, e também preparam algumas surpresas para nós. Aparentemente são muito maiores do que pensávamos anteriormente. É o que afirma um estudo recente baseado em observação e exploração em primeira mão. Mais interessante ainda é que esse volume extra pode influenciar a estabilidade da gigantesca camada de gelo em questão, bem como a velocidade com que ela está deslizando em direção ao mar. Os pesquisadores acreditam que o aumento da profundidade e da pressão da água no interior dos moulins pode lubrificar a base da camada de gelo, fazendo com que ela se mova mais rapidamente, como um cubo de gelo desliza mais facilmente sobre uma fina película de água derretida. Até recentemente sabíamos muito pouco sobre o tamanho real dos moulins e a quantidade de água que contém, mas agora sabemos que podem ser gigantescos. A equipe fez 2 viagens à camada de gelo da Groenlândia em 2018 e 2019.
Em cada uma foram utilizadas cordas e equipamentos de escalada para descer cerca de 100 metros em 2 moulins separados, quase tocando a superfície da água. Aqueles que fizeram isso descreveram a experiência como intimidadora. Imagine o seguinte: suas costas estão sobre a borda, e tudo que você vê é o gelo azulado descendo e se transformando em escuridão. E a única coisa que ouve são sons ocasionais de gelo batendo. Deve ser extremamente enervante.